Desperta, igreja, o Rei está voltando. A revelação de Jesus Cristo. Vivemos tempos sombrios e incertos, onde o mundo está mergulhado no caos moral, espiritual e social. Muitos estão cegos, adormecidos espiritualmente, sem perceber que os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo diante de nossos olhos. A mensagem de Apocalipse capítulo 1 nos chama ao despertamento, à preparação e à santidade, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Não se trata de um livro de medo, mas sim de advertência, consolo e esperança para os santos. Deus deseja que a sua igreja esteja atenta e preparada para os acontecimentos que virão sobre a terra. Esta mensagem tem um propósito: acordar os que dormem e fortalecer os que já estão vigilantes. Jesus Cristo, o centro da profecia. O capítulo 1 de Apocalipse inicia declarando que esta é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Isso significa que tudo que está escrito no livro gira em torno de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Se Jesus é o centro da profecia, ele também deve ser o centro da nossa vida. Muitas igrejas têm perdido o foco, pregando apenas mensagens motivacionais e esquecendo-se do arrependimento, da santidade e do juízo vindouro. Mas Cristo nos chama a voltar ao primeiro amor, a colocar os olhos nele e a vivermos como servos fiéis. O tempo está próximo, os sinais da volta de Cristo. João escreve: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Hoje, mais do que nunca, podemos ver os sinais descritos por Jesus em Mateus capítulo 24 se cumprindo. Guerras e rumores de guerras. Rússia, Israel, China, terrorismo global e tantas nações se levantando em conflitos com ameaças de guerra e outras já com práticas de guerras, como Rússia, Ucrânia, Israel, a região ali da Palestina. Pestes e pandemias, o Covid-19 e novas ameaças de doenças globais, aumento da iniquidade, ideologias anticristãs, imoralidade, corrupção, apostasia. Eventos naturais cada vez mais intensos, terremotos, tempestades, furacões, queimadas, um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, perseguição crescente aos cristãos. Jesus advertiu que essas coisas seriam o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8. Isso significa que estamos cada vez mais próximos do momento em que ele voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado? A igreja precisa acordar. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz que estava no Espírito no dia do Senhor, quando recebeu a revelação. Isso nos ensina que precisamos estar espiritualmente despertos para entender o tempo em que vivemos. Muitos cristãos estão distraídos, vivendo uma vida de superficialidade espiritual, sem compromisso com Deus. O mundanismo tem tomado conta de muitas igrejas e a mornidão espiritual é uma realidade. Como está a sua vida de oração? Você tem fome pela palavra de Deus? O Espírito Santo ainda tem liberdade para agir em sua vida? Jesus está voltando e ele virá buscar uma igreja santa, sem mancha e sem ruga. O tempo de brincar de ser crente acabou. Agora é tempo de arrependimento, jejum e consagração. O juízo de Deus virá sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João declara: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Jesus não virá mais como o cordeiro que foi morto, mas como o leão da tribo de Judá, o justo juiz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O mundo pensa que pode viver sem Deus, mas um dia todos prestarão contas diante do seu trono. Os que rejeitam Cristo enfrentarão a grande tribulação e posteriormente o juízo eterno. A pergunta é: você quer estar entre aqueles que serão arrebatados ou entre os que ficarão para enfrentar a ira de Deus? Prepara-te, ó igreja. Esta é uma mensagem de despertamento. O tempo da complacência acabou. O rei está voltando e somente os que estiverem preparados entrarão no reino eterno. O que devemos fazer então? Arrepender-se genuinamente dos pecados,
viver uma vida de santidade e separação do mundo, buscar um relacionamento profundo com Deus através da oração e da sua palavra, pregar o evangelho enquanto ainda há tempo, manter-se vigilante e firme na esperança da vinda de Cristo. Desperta, igreja! O Rei está voltando. A glória do Cristo ressurreto e o seu impacto para a igreja. A visão que João teve de Jesus em Apocalipse capítulo 1 não é a de um homem frágil, pendurado na cruz, mas sim a do Rei exaltado em toda a sua glória. Vejamos a descrição de Cristo e como cada detalhe revela aspectos profundos de seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Esse traje real indica que Cristo é o sumo sacerdote e o Rei eterno. Ele é o nosso intercessor diante do Pai e tem o poder de reinar soberanamente sobre todas as coisas. Para a igreja, isso significa que temos um mediador fiel e um Rei que cuida de nós. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Simboliza a sabedoria eterna e a pureza absoluta de Cristo. Ele é o juiz perfeito e infalível. Para a igreja, isso nos lembra que não podemos esconder nada de seu olhar penetrante. Devemos viver em santidade e um santo temor. Os seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Seus olhos tudo veem, discernindo intenções, pensamentos e corações. Para a igreja, isso é um chamado ao arrependimento genuíno, pois nada passa despercebido a Deus. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Representa a pureza e a força de Cristo, bem como o seu julgamento justo sobre as nações. Para a igreja significa que ele é imutável e pisa com firmeza sobre todas as coisas. A sua voz era como a voz de muitas águas. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. A voz de Cristo é poderosa, trazendo direção, consolo e julgamento. Para a igreja devemos aprender a reconhecer sua voz em meio ao ruído do mundo. Tinha na sua destra 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. As estrelas representam os líderes da igreja que estão sob seu controle. Para a igreja significa que ele sustenta e guia o seu povo. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Simboliza a palavra de Deus que julga, corrige e liberta. Para a igreja significa que devemos viver conforme a palavra da Escritura. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, revela a glória e majestade incomparáveis de Cristo. Para a igreja, significa que nossa esperança está nele, a luz do mundo. Diante dessa visão, João cai como morto aos pés de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Isso demonstra que a presença de Cristo ressurreto é avassaladora, trazendo temor e reverência. A ordem de Jesus, não temas. Mesmo diante de tamanha manifestação de glória, Jesus toca em João e lhe diz, não temas. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Esta é uma mensagem vital para a igreja hoje. Vivemos dias de medo, incerteza e caos, mas Cristo nos chama a confiar nele. 3 razões para não temer. Jesus é o primeiro e o último, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Ele tem o controle da história. Segundo, ele é o que vive, esteve morto, mas está vivo para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele venceu a morte, aleluia. Terceiro, ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele tem autoridade final sobre todas as coisas. Isso significa que não importa quão escuros sejam os dias em que vivemos, Cristo está no controle. O chamado final, igreja, prepare-se. Apocalipse capítulo 1 não é apenas um prólogo do livro, mas uma chamada ao despertamento espiritual. Cada cristão e cada igreja precisam avaliar a sua posição diante de Deus. Estamos verdadeiramente prontos para encontrar com o Senhor? Temos vivido em santidade ou estamos cedendo à pressão do mundo? Temos pregado o evangelho ou ficamos calados diante da imoralidade crescente? A igreja precisa voltar a ter fome pela presença de Deus, pelo estudo da palavra e pela oração. O Espírito Santo está chamando os verdadeiros adoradores que não se dobram diante do pecado, mas permanecem fiéis ao Rei dos Reis.
A hora é agora, o tempo da complacência acabou, não podemos mais viver como se Cristo não estivesse voltando. Ele está às portas e deseja encontrar a sua igreja preparada. O chamado hoje é: arrepende-te, santifica-te, desperta do sono espiritual, busca Deus de todo o coração, proclama a verdade sem medo. O Rei está voltando. Como você estará quando ele chegar? Um chamado urgente ao despertamento espiritual. Diante da grandiosa revelação do Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1, somos confrontados com a realidade de que muitas igrejas e cristãos se afastaram do puro evangelho. A igreja primitiva vivia pelo poder do Espírito, mas hoje vemos uma busca por modismos, pragmatismos e doutrinas humanas que afastam os fiéis da verdadeira essência do evangelho. Apocalipse capítulo 1 nos apresenta um Cristo exaltado, revestido de poder e glória. Mas será que a igreja tem vivido à altura desse Cristo ressurreto? A santidade ainda é prioridade em nossa caminhada cristã? Oração ainda é a base de nossa vida espiritual ou já foi substituída por entretenimento e superficialidade? Estamos verdadeiramente prontos para a vinda de Cristo ou nos acostumamos a um evangelho distorcido e sem cruz? Hoje Deus está nos chamando de volta ao primeiro amor, ao puro evangelho, às bases da palavra imutável. O engano do evangelho moderno. Muitos têm pregado um evangelho sem renúncia, sem arrependimento, sem cruz. O evangelho diluído que apela ao emocionalismo, mas que não transforma vidas. O próprio Jesus nos advertiu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Muitos hoje buscam um Cristo moldado aos seus próprios desejos, um Cristo cultural que não confronta o pecado, que não exige santidade. Mas o verdadeiro Cristo, aquele descrito em Apocalipse capítulo 1, é o Deus soberano que requer um povo separado e consagrado. A igreja precisa se livrar de o evangelho da autoajuda, onde Cristo é tratado apenas como um motivador e não como Senhor e Salvador. O evangelho do materialismo, onde a prosperidade terrena se torna mais importante do que a santidade. O evangelho da conveniência, onde se busca apenas aquilo que agrada à carne e evita-se a pregação da cruz. Precisamos retornar ao evangelho que prega arrependimento, que confronta o pecado, que exalta a cruz e a redenção pelo sangue de Jesus. O chamado de Cristo: sede santos. A descrição de Jesus em Apocalipse capítulo 1 mostra um Cristo que é puro, santo e cheio de glória. Se ele é santo, também devemos ser. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A santidade não é uma opção para os verdadeiros seguidores de Cristo, é um mandamento. Santidade no falar. Nossas palavras refletem a glória de Deus ou estão cheias de murmuração e palavras vãs? Santidade no agir. Temos vivido como luz do mundo ou estamos misturados com as trevas? Santidade na mente e no coração. O que temos permitido entrar em nossas vidas através da mídia, das amizades, das práticas diárias? Santidade é separação do pecado e consagração a Deus. Não podemos mais negociar a nossa fidelidade ao Senhor. Uma igreja que se prepara para o encontro com o noivo. Apocalipse capítulo 1 apresenta Jesus como o Alfa e o Ômega, aquele que virá com poder e grande glória. Se sabemos que ele está vindo, por que muitos estão espiritualmente desatentos? O próprio Cristo disse: portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. Precisamos viver como a noiva que se prepara para encontrar-se com o noivo. Isso significa arrependimento diário e busca constante por Deus, zelo pela palavra e vida de oração constante, desprendimento das coisas deste mundo e foco no reino eterno, compromisso com a pregação do evangelho genuíno. A igreja deve despertar e se alinhar com o plano de Deus antes que seja tarde demais. O chamado final, quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse é um livro de alerta. O capítulo 1 já nos mostra a grandiosidade de Cristo e a necessidade de estarmos atentos ao que está por vir. A voz do Espírito está clamando hoje: acorde, igreja, o tempo é curto, o noivo está à porta. Arrependa-se, o juízo virá sobre os que negligenciam a santidade. Seja fiel, permaneça firme na palavra e na esperança da glória futura. O tempo da negligência acabou. Hoje é dia de tomar uma decisão radical por Cristo. O puro evangelho nos chama de volta à cruz, à santidade, à esperança na volta de Jesus. Você está pronto?
Te convido a fazer essa oração comigo de despertamento e um verdadeiro avivamento espiritual para a minha vida e para as nossas vidas. Meu Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que era, que é e que há de vir, nós nos achegamos diante do Teu trono nesta hora em humildade e temor. Tu és santo, justo e fiel em todas as Tuas promessas. O Teu nome é exaltado acima de todo nome e não há outro Deus além de Ti. Senhor, ao meditarmos na Tua Palavra, especialmente na revelação do Teu Filho glorificado em Apocalipse capítulo 1, somos confrontados com a realidade da nossa condição espiritual. Muitos têm se desviado, muitos têm se distanciado do puro e genuíno Evangelho. Clamamos agora por um despertamento, por um avivamento, por um mover poderoso do Teu Espírito Santo que sacuda as estruturas do Teu povo e nos traga de volta ao primeiro amor. Ó Deus, perdoa-nos por termos trocado a Tua glória por coisas passageiras. Perdoa-nos por termos nos inclinado a um evangelho distorcido, onde a renúncia foi substituída por comodidade, onde a santidade foi negligenciada e o temor do Senhor foi esquecido. Queremos voltar à essência, queremos voltar à cruz, queremos voltar ao lugar de arrependimento genuíno. Senhor Jesus, Tu és aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros, aquele que tem olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como latão polido, aquele cuja voz é como o som de muitas águas. Olha para a Tua igreja hoje, olha para o Teu povo e derrama sobre nós o Teu fogo purificador. Que toda impureza seja consumida, que toda apatia espiritual seja dissipada e que sejamos tomados por uma fome insaciável pela Tua presença. Pai, clamamos por santidade. O mundo tem tentado nos moldar à sua imagem, mas nós pertencemos a Ti. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Tira de nós todo engano, toda cegueira espiritual, toda distração e tudo aquilo que tem nos afastado de um relacionamento profundo contigo. Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade. Levanta profetas que não negociam a palavra, intercessores que chorem entre o pórtico e o altar, pregadores que proclamem com ousadia a mensagem da cruz. Levanta uma geração que não teme as afrontas do mundo, mas que se posiciona como luz em meio às trevas. Espírito Santo, vem sobre nós. Avivamento não é um evento, não é um momento emocional, é uma transformação profunda e permanente. Queremos ser transformados, queremos viver como uma igreja santa, pura, irrepreensível diante do Senhor. Ensina-nos a clamar, ensina-nos a buscar, ensina-nos a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Senhor, sabemos que os dias são maus, sabemos que a Tua vinda está próxima, que não sejamos encontrados desatentos, mas vigilantes, preparados, adornados como uma noiva pura esperando o seu noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado, e em o nome de Jesus, exaltado, glorificado, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, que nós oramos a Ti, ó Pai de amor, e fazemos isso com o coração quebrantado, buscando mais e mais de Ti e uma vida de santidade. Em nome de Jesus Te adoramos e Te celebramos. Amém e amém. Se você crê nessa palavra, coloque nos comentários: eu creio na Tua palavra, Senhor. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Então coloque assim nos comentários: eu creio na Tua palavra, Senhor. Santifica-me na verdade, a Tua palavra é verdade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo soberano sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua preciosa família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.